Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. E hoje o vídeo é sobre qual o pior tipo de diabetes. Vamos tirar essa dúvida hoje. Mas antes disso, lembre-se, curtir esse vídeo, seguir o canal e deixar seus comentários. Pois bem, ainda estamos no mês de novembro, é o mês de combate ao diabetes, a Novembro Azul Diabetes, e tem muita essa dúvida no consultório. Doutor, qual o pior tipo de diabetes? Existe um tipo pior de diabetes? Será? Então, os principais tipos de diabetes tipo 1, que é aquele que acontece geralmente na infância e adolescência, diabetes tipo 2 é aquele que acontece no adulto, após 40, 45 anos. O tipo 1 é associado à falência do pâncreas, ou seja, não tem insulina mesmo, tem que começar a insulina desde o início. E o tipo 2 é caracterizado principalmente pela resistência à insulina. No início do tratamento, ele é feito com comprimidos. A insulina vem no momento depois, certo? Isso seria uma diferença bem geral com relação ao tratamento tipo 1 e tratamento do tipo 2. Mas existe um tipo mais perigoso? Geralmente quando os pacientes perguntam isso, eles se preocupam por causa da insulina. Quando está utilizando a insulina já está no nível avançado de diabetes. Na realidade, o que é perigoso no diabetes é deixar o açúcar alto no sangue. Então não importa se é diabetes tipo 1, não importa se é diabetes tipo 2, mas se o açúcar estiver elevado no sangue, a glicemia estiver elevada no sangue, aí a gente vai ter os riscos de ter as complicações do diabetes. Complicações oftalmológicas, de vista, complicações renais e complicações dos nervos, onde tem um risco de amputação de dedo, de pé e assim por diante. E as outras complicações do diabetes seria o risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então a gente tem que prevenir tudo isso. E como se previne tudo isso? Deixando a glicemia nos níveis de diabetes tipo 1, que é aquele que acontece geralmente na infância e adolescência. Quais são os detalhes? Tem que começar já com insulina. Quando começa já com insulina, tem que ter essa adaptação, explicar para a nossa criança, para o nosso adolescente a importância de utilização correta do medicamento. Tem que fazer a medida da glicemia capilar mais vezes, porque tem uma variação maior. Existe um risco maior de ter hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue. Como tem esse risco maior por causa da insulina, a criança, o adolescente acaba ficando com medo da aplicação da insulina. Pode acontecer isso. Então tem vários detalhes nesse manejo. E além disso, no período da puberdade, acontece um aumento dos hormônios contrarreguladores. São hormônios que acabam aumentando um pouco a glicemia, dificultando mais ainda o tratamento do diabetes tipo 1. Então observe que são esses detalhes que fazem com que o paciente tenha medo, tenha essa preocupação, achando que é mais grave o tipo 1, mas não. Se a gente conseguir manter a glicemia no nível normal, o nosso diabetes fica controlado. E no diabetes tipo 2, tem um detalhe importante, que no início a doença é silenciosa. Então, às vezes, a pessoa pode passar meses e anos com diabetes sem saber que tem diabetes. Metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes, porque é uma doença silenciosa. A alteração leve da glicemia, que acontece com diabetes tipo 2 inicialmente, não provoca tantos sintomas e faz com que a pessoa não procure o médico nesse primeiro momento. Então já é um detalhe do tipo 2. Existe um risco de ter complicação já no diagnóstico. Então tem que ficar atento, tem que procurar essas complicações. Então, reforçando, não existe o pior tipo de diabetes. Existe sim o diabetes que é bem controlado e o diabetes que é mal controlado. Quando o diabetes é mal controlado, aí sim é perigoso. Aí sim podem surgir as complicações microvasculares, que é complicação de vista, complicação renal, complicação dos nervos, e complicações macrovasculares, que é infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Fique atento, procure seu especialista e vamos lá!